Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo que segue bastante pressionado, preços ali testando abaixo dos R$ 200, romper esse patamar ainda na semana passada e abrem o mercado futuro nessa segunda-feira nessa condição, mas quem vai destrinchar, né, com a gente um pouco sobre esse assunto, né, ajudar a desdobrar essa situação é o Geraldo Isolde, que é analista de commodities da Levante Inside Corp. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Oi, Letícia, tudo bem? Opa, tudo certo. Certo, o que está complicado são os preços da arroba do boi, né, Geraldo? Pois é, Letícia. Semana passada a gente é, rompeu esse piso, né, bem psicológico aí de R$ 200 ah, aqui nos futuros e posteriormente nos indicadores à vista também, né? O mercado tentou dar uma melhoradinha na sexta-feira, deu ali um alívio, pessoal, aí pro final de semana, a gente teve uma boa alta aí, de coisa de R$ 3,50 nos vencimentos até dezembro, né? Em todos os vencimentos desse ano, aí a gente teve uma alta de pelo menos 3,50 arroba, mas não se sustentou, né? O mercado está caindo hoje de novo, abriu na segunda-feira assim, um cenário bem. Acho que o cenário é triste, né? Acho que é a palavra exata, e com quedas acumuladas no ano aí bem grandes, né? Boi outubro aí caindo 35%, aí, se a gente for considerar a última sessão aí do ano passado, já dá R$ 110 de queda arroba. Isso até sexta-feira, né? Se a gente for considerar aí a sessão de hoje, aí, colocando aí mais R$ 1,50 arroba de queda, né? Então, nos futuros, atualmente, os futuros até setembro, todos negociados abaixo de R$ 200, né? O indicador Exalc de sexta-feira, 199,90, também abaixo de 200. E o indicador o privado lá da AgroBrasil, um pouquinho melhor, né? Ele, ele chegou a ser negociado, a ser calculado abaixo de 200 na quarta e na quinta-feira, e na sexta melhorou um pouquinho, foi para R$ 203,36. Mas, assim, situação bem ruim aqui para os participantes do mercado de boi. E para você que está nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas e principalmente pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que começar a transmissão nova aqui no canal, você vai ser informado. E, claro, deixa o like no nosso vídeo também. E se você também tiver alguma dúvida a respeito do mercado do boi gordo, tem a nossa janelinha aqui do lado, o nosso chat ao vivo. Mande a sua pergunta, Geraldo, nosso especialista do dia, está aqui, né, para nos ajudar então a entender um pouco mais sobre como que está se formando essa situação e o que vem contribuindo para formar essa situação atual que a gente vê para o mercado do boi gordo, tá certo? E Geraldo, você trouxe esse cenário, né, que a gente vê os contratos futuros. O agosto já sai da tela, mas a gente vê o setembro e outubro trabalhando com perdas bastante importantes. Outubro você falou aí, né, no acumulado do ano, 35% de queda no mercado futuro, que representa ali na casa dos R$ 110. A gente já sabia que esse ano de 2023 seria um ano de alta oferta. A surpresa foi a demanda que não correspondeu, e seria essa demanda que não correspondeu somente a interna ou soma-se a isso a demanda externa também, Geraldo? A demanda interna, na realidade, assim, a gente está meio sem esperança já de um pouquinho depois da pandemia, né? A gente teve ela não estava tão ruim no começo da pandemia. A gente teve aí diversos auxílios sociais que no comecinho até ajudaram um pouco o mercado, né? Mas depois uh, as famílias acabaram usando esses auxílios para outras prioridades que foram se acumulando, né? Uh,
o mercado as proteínas concorrentes, principalmente o frango, né, também não ajudaram, né? Hoje em dia a relação de troca aí, entre carne de boi, carne de frango, carne bovina e carne de frango, ela está bem desfavorável para a carne bovina, principalmente em função da queda dos preços do milho. E a exportação é aquilo que a gente tem falado aqui já há algum tempo, né, Letícia? Ela não está ruim. O mercado externo, a gente continua aí meio que em linha, aí um pouco abaixo do ano passado, que foi um ano recorde. Esse mês tem sido um mês bom, né? A gente está com aí, até a semana retrasada, a gente tem aí 120, quase 125 mil de toneladas, 125 mil toneladas de carne bovina exportadas. E deve ficar em linha aí, mais ou menos, com o que foi exportado em agosto do ano passado, né? Hoje não tem CSEX, porque hoje é dia. Geralmente, quando a segunda-feira cai mais próxima do final do mês, a CSEX ela já adia o relatório para o mês seguinte para poder soltar os dados de todo mês, né? Então a gente não tem relatório hoje, né? Quando tradicionalmente é divulgado, e o relatório eles vão soltar na sexta-feira, 1º de setembro, referente a todo o mês de agosto. Mas o que a gente tem observado é que realmente o problema não tem sido o volume, não tem sido a quantidade. Desculpa. O volume tem sido os preços, o problema tem sido os preços, né? Então, a gente aí tem aí até julho de 2023, a gente tem a China pagando aí $5.039 a tonelada, né? Contra julho de 2022, contra janeiro, julho de 2022, quando se pagava $6.850 a tonelada. Na realidade, esse preço que eles estão pagando agora se perde até mesmo para 2021, quando se pagou aí $5.402 a tonelada. Ele só vai ser superior a 2020. Né, quando se pagasse $4.647. Mas mesmo em 2020, a gente tinha aí um preço um pouco melhor. Né? A gente teve aí no comecinho aí de 2020 aí um preço aí, em torno de R$ 200, né? Mas depois esse preço melhorou um pouco. Ele chegou aí até quase R$ 300 aí em 2020. E, Geraldo, dentro dessa tempestade que a gente vê, né, de pressão baixista, existe alguma luz no fim do túnel? Existe alguma oportunidade quando a gente fala, de repente, em mercado de reposição, quando a gente fala em genética? O que se pode encontrar de algo assim positivo dentro desse cenário que a gente vê, que a gente está falando de preço de arroba do boi gordo, né? Aquele ali, o finalmente. Mas tem alguma coisa que a gente consiga observar, né, de oportunidade para o pecuarista que está nos acompanhando? Letícia, assim, vamos lá. Primeiro falando do preço da arroba aí um pouquinho para frente, né? O que pode acontecer? É, a China foi muito bom para a gente, foi muito boa, né? Veio numa hora boa. Ela foi a grande responsável por levar os preços ali até R$ 340 arroba aí no futuro. Uh, e ela foi boa por muito tempo. Agora, ter uma dependência tão grande de um só país também teve o seu preço, né? O que aconteceu? A gente até, sei lá, 2, 3 semanas atrás, a gente ainda tinha o boi lá, R$ 220, né? Pelo menos. Essa queda mais forte, ela aconteceu em direção aos R$ 200, ela aconteceu justamente na segunda-feira, pós-final de semana, que a gente teve aquele problema de crédito com algumas incorporadoras chinesas, né? Então, assim, a partir da hora que a gente tem uma dependência tão grande de China, os olhos se voltam todos para a economia chinesa. Qualquer problema, qualquer
chance de dar alguma coisa errada com a China acaba refletindo nos preços da carne bovina. Então, a gente teve aquele problema, causou um medo muito grande no mercado de de surgir alguma coisa pior em decorrência disso, uma contaminação para os demais setores, principalmente para o bancário, enfim. O mercado, né, retraiu, enfim, colocou as barbas de molho. Agora, tem saído alguns estudos e tal, saiu um estudo no final da semana passada, o estudo de uma empresa de análise importante, né, estrangeira bem importante, acompanha bastante China, eles acreditam que isso não deva contaminar os demais mercados, né? Então, assim, a esperança aí agora é que essa questão em relação à China se acalme um pouco, né? A partir do segundo semestre, a gente sempre fala aqui, né? No meio do segundo semestre, geralmente se tem uma melhora aí das compras chinesas, se preparando aí para o ano novo chinês, e daí também começa a ter um otimismo mais forte em relação ao mercado doméstico também, né? Chega no final de ano, 13º, festas, enfim, começa a melhorar um pouquinho esse otimismo em relação ao mercado interno. Então, assim, a gente pode ter uma melhora da arroba do meio do semestre em diante, né? Se tudo realmente ficar mais calmo com a China, e se a gente tiver aí uma pequena melhora no mercado interno. Mas a gente está falando numa melhora de preço aqui, agora, em cima de R$ 200, né? Não é em cima de 220. Então, vamos dizer assim que a situação assim deva ficar menos pior, vai, o nível de otimismo que a gente tem para um mercado desses, eu acho que é esse. Então, o mercado pode melhorar um pouquinho de preço aí, mas 210, 220, enfim. Mas de tudo isso, eu acho que o que a gente pode tirar, não sei se é de bom, entendeu? E daí sendo até um pouco clichê, né? Fica a lição do Red, né? Eu até da última vez, da última vez que eu tive aqui, vou até repetir uma informação aqui que eu passei para o Alec, mas que eu acho que vale a pena repetir. No começo do ano a gente teve ali o levantamento de intenção de confinamento do IMEA, lá no Mato Grosso, que é o de Instituto Mato Economia, Grossense de Economia Agrícola, Isso. isso. E eles soltaram nessas intenções de confinamento um dado que são o percentual de confinadores que utilizaram mecanismos de proteção de preços, né? Relativo a Mato Grosso, que já é uma boa amostra, né? É o nosso maior aí produtor. Mas 9% dos confinadores usaram um mecanismo de preço na B3, de proteção de preço da B3, tá? Seja por opções, seja por futuros. Então, assim, é um mecanismo, é um percentual muito pequeno, né? E se a gente for estender isso para termo, para NDF, né? A gente vai ver que esse número vai aumentar, mas vai continuar sendo pequeno perto do todo. E agora, a gente entra nesse quadro que a gente está, não é que o cara que não fez hedge, ele deixou de pegar melhores preços. É que quem não fez hedge, ele está operando no vermelho. Né? Eu falo com diversos pecuaristas aqui todo dia. Então, assim, alguns que fizeram hedge, e daí, assim, não é que eles estão felizes da vida, mas eles estão numa situação, assim, melhor do que um dos vizinhos, né? Porque quem não fez a liga aqui, falando, pô, e agora que eu faço? Bom, agora não tem muito o que fazer. Tem a lição aí para aprender, entendeu? Então, fica essa lição aí. A lição aí do próprio cuidado ali lá na engorda também, dos confinamentos. Quer dizer, hoje em dia a gente tem
esses confinamentos, os grandes confinamentos, acho que podem ser usados de exemplo, né? O modo como é feita a coisa, o cuidado que vai aí desde da alimentação até o bem-estar do animal, né? Onde é comprovado que se ganha aí mais rendimento, enfim. Então, cada detalhe a partir de agora vai ser importante, né? Uhum. Porque isso que a gente está vendo agora, e daí eu não falo da situação ruim, mas estou falando da atenção do cuidado de fazer conta mesmo. Daqui para frente, ele vai ser cada vez mais necessário, né? A gente tem aí, hoje em dia, grandes frigoríficos com confinamento próprio, né? Uh, Isso também não joga muito a favor do pecuarista, porque o frigorífico acaba ganhando muito mais poder de barganha, né? Nem sempre ele vai precisar comprar. Então, quer dizer, eu acho que essa atenção e esse cuidado que vai desde a produção até o head, eu acho que ele vai precisar cada vez mais de atenção. Quem não fizer isso vai ser muito difícil, vai ter uma vida muito complicada daqui para frente. Ô, Geraldo, a gente tem uma participação aqui no YouTube, Leandro Manja Bosco, muito boa tarde, viu, Leandro? Ele fala do Rio Grande do Sul, o que ele diz? Que ele é produtor de gado lá, então, em Terras Gaúchas, e ele diz o seguinte, cheguei no supermercado, R$ 30 o quilo da paleta bovina. Parece palhaçada isso. Como vai melhorar o consumo interno se não baixou para o consumidor? Então, como que a É, gente consegue traçar essa relação com o comentário do Leandro? E muito obrigada, viu, Leandro, pela sua participação com a gente. Leandro, é verdade. A gente. Isso daí acho que é conversa diária de qualquer grupo de pecuarista, né? Os caras mandando foto de supermercado de tudo quanto é lugar do Brasil, com preço. É, o, esse preço na gôndola ele está demorando muito para cair. E daí realmente não ajuda, né? Eu tenho aqui, ó, os preços aqui. Deixa eu pegar aqui os preços aqui no atacado, né? Tanto para São Paulo, quanto, enfim, Rio, esses grandes centros consumidores demorando muito para cair. O preço do, do boi aqui no atacado, aqui, do boi casado, dia final de julho, eu tenho aqui a 15,50 o quilo, contra R$ 14 na sexta-feira passada. Quer dizer, 1,50 aí de queda, perto da queda do valor da arroba no físico, quer dizer, é muito pouco, né? A gente, enquanto esses preços no atacado não responderem à queda da arroba, vai ficar um pouco difícil aí do, do mercado melhorar, do mercado interno melhorar. Mas Uhum. mesmo assim, né, o problema não é só essa demora na resposta da gôndola, é o preço da carne de frango, assim, também uma concorrência muito forte, né? O preço do milho, se a gente teve aí essa queda aí no preço da arroba, a gente também teve uma queda aí mais ou menos de mesmas proporções aí no preço do milho. Uh, o milho aqui no, na B3 aqui, se a gente pegar o milho setembro, a gente está com uma queda de 40% no ano, né? Uhum. Geraldo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco para nos ajudar a traçar, então, o cenário. E essa semana está só começando. Vamos ver como que as negociações para esse mercado do boi gordo vão se desenrolando. Antes de terminar, ó, surgiu mais uma perguntinha aqui, ó. Paulo Rogério, ele comentando, fazendo um comentário com o Leandro aqui. Leandro, as coisas não caem na mesma proporção. O custo Brasil não para de subir. Salários, impostos, energia elétrica. Me parece que as coisas não estão boas para nenhum dos elos da cadeia.
É isso, né, Geraldo? Parece que para o consumidor o preço ele sobe de elevador e desce de escadinha. E para o pecuarista o preço ele desce de elevador e sobe de escadinha. É isso que acontece? Aí o Paulo tem toda a razão, né? Os preços no supermercado eles têm uma resposta muito mais lenta, né? É, sempre lembrando, né, que preço de carne é diferente de preço de boi, né? Uhum. Então a gente sempre fala isso aqui, a resposta é muito lenta, mas assim, eu acho que a resposta está mais lenta, tá mais devagar do que deveria ser, né? Ah, e daí, quando a gente começa a falar de mercado de mercado interno, né, de preço na gôndola, a gente começa a enfiar também várias outras variáveis, igual o Paulo está falando aí, que é uma conversa assim, um pouco mais extensa, né? É Uhum. todo um complexo, na realidade, numa situação econômica, de medida, enfim, de equipe econômica desse governo novo que a gente está tendo aí, enfim, daí a conversa vai bem longe. Ou seja, né, isso aí dá pano para manga. Então, Geraldo, muito obrigada pela sua participação. Agora sim, me despeço de você, mas você, claro, sempre é muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Letícia. Uma boa semana para a gente aí. Tá aí, então, estivemos com o Geraldo Isoldi, que é analista de commodities da Levante Inside Corp, nos trazendo as informações de como a gente começa essa semana, última semana do mês de agosto, para as negociações do mercado do boi gordo e negociações que seguem bastante pressionadas. Na semana passada, os contratos futuros, né, romperam ali o piso de R$ 200, né, testaram ali abaixo desse valor. E a gente começa essa segunda-feira também a abertura, né, do mercado na B3, a Bolsa Brasileira inicia com contratos ali trabalhando principalmente setembro e outubro, né, abaixo então dos R$ 200, já que o agosto daqui a pouquinho sai da tela. E uma questão interessante que o Geraldo ele trouxe para a gente é que o contrato de outubro, no acumulado do ano, se a gente pegar, né, da última sessão de dezembro até a sexta-feira, agora da semana passada, houve uma queda de 35% no preço da arroba bovina contrato outubro. Isso equivale a cerca de R$ 110. E isso se dá por uma combinação de fatores. A gente sabe que esse ano é um ano de alta oferta pecuária, né? Só que a gente vê uma demanda interna que não corresponde. Externamente, a gente vê também preços mais baixos pagos pela carne bovina, e isso também causa um certo desestímulo, né? Já que a gente vê então esses valores sendo menores. E também tem a concorrência com outras proteínas, por exemplo, a carne de frango, que nos últimos meses vem ajudando, né, a trazer uma pressão baixista para as demais proteínas, já que há uma abundância dessa proteína avícola no mercado. Eu encerro por aqui. Antes, vamos lá, preços na tela, já estava quase me esquecendo, mas vamos colocar aqui os preços na tela para essa segunda-feira. Vamos lá, Renan, por gentileza. Então, a gente vê aqui... vamos lá, o contrato de agosto desse ano, que já está saindo da tela daqui a pouquinho. A gente vê um recuo de 0,70%, valendo R$ 199,60 na B3. O setembro também tem queda de 1,07%, caindo ainda mais, olha só, R$ 194,50 arroba do boi. O outubro tem um recuo de 0,72%, valendo R$ 199,15. O novembro tem recuo de 0,99%, cotado a R$ 204,45 arroba bovina. E a referência do CPEA para a arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo, essa referência que é de sexta-feira, finalzinho de tarde aí do dia 25 de agosto, ela ela tem aumento, perdão, de 0,8%, praticamente estável, em R$ 199,90 essa referência do CPEA. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, então fique ligado.